Bom, seja bem-vindo ao módulo de Programação Lógica. Aqui a gente vai estudar a lógica da programação, mas do jeitinho mais produtivo, mais intuitivo de aprender, tá? Então, em vez de a gente ficar aqui debugando em console, a gente vai aprender bem o conceito aqui nessa aula e depois a gente já vai para a tela ali utilizar a linguagem PHP para aplicar essa lógica da programação. Bom, o que você tem que entender, pessoal? Tudo em lógica da programação se resume em uma palavra. Antecipação, tá? Você tem simplesmente que descobrir ou antecipar os erros que o seu usuário pode ter no seu software ou na sua aplicação e prevenir eles. Se você levar esse conceito para frente, você vai aplicar a lógica da programação perfeitamente e sempre, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui um programa, vamos simular um programa aqui no quadro, onde a gente vai ter um cadastro de usuário que a gente tem que pegar o nome e o e-mail dele. E a gente vai ver como prevenir todos os erros que ele pode ter durante a execução, certo? Vamos lá então, vamos criar o nosso programa primeiro. Eu tenho aqui o meu programa, que ele vai ser o nosso cadastro, certo? Esse cadastro é um cadastro de usuário e a gente vai pegar o nome e o e-mail, ok? É legal que você se programe para prevenir todos os erros antes de começar a programação, porque aí você consegue aplicar uma lógica mais limpa, digamos assim, tá? Então vamos pensar aqui, o que pode acontecer com esse usuário? Ele pode simplesmente acessar minha página de cadastro, meu programa de cadastro, e não informar os dados. A gente tem o primeiro erro. Se ele informar os dados, o segundo erro pode ser que ele informe um e-mail que não tem um formato válido. E aí isso pode gerar um erro na minha aplicação no futuro quando eu for disparar um e-mail para ele. A gente tem que prevenir também o formato do e-mail. E por fim, o terceiro erro seria ele informar um e-mail que eu já tenho cadastrado. Então, em vez de permitir que ele faça o cadastro, eu posso gerar uma mensagem dizendo que ele já está nessa lista. Ou se for, por exemplo, um login que vai ter senha, eu posso dizer que ele já é cadastrado e pode ir para o login ou pode ir para a tela de recuperação, tá? Então, esses são os três erros básicos que a gente tem aqui. Vamos iniciar aqui o nosso programa. Então, vamos lá. Ele entrou, está lá na página do programa e disparou, então, o meu primeiro if. Esse if aqui vai verificar, então, se ele informou o nome e o e-mail, ok? E a gente vai ter aqui o else, que vai levar para o primeiro erro, tá? Então, o else aqui. A gente vai entender bem isso aqui, a gente vai utilizar bastante esse if, esse else, mas para você entender a lógica, quando eu digo if, eu estou dizendo se algo acontecer, tá? E else é se não, é a discordância do if, ok? Então, se ele não informar os dados, ele vem para ops. Caso contrário, a gente entra no nosso programa e vai fazer o segundo if, tá? Esse segundo if, então, vai verificar o formato do e-mail. Caso o formato esteja errado, eu posso novamente levar ele aqui para um outro erro. Então, eu vou ter aqui, informe os dados, ok? E aqui eu tenho o e-mail inválido, certo? Então, a gente já validou aqui o preenchimento correto, com duas simples ações. É um if para verificar os dados e um if para verificar o formato. Eu tenho aqui o else, né? E aqui, pessoal, nesse if, se a condição for certa, eu vou entrar no meu segundo programa, agora para verificação. Então, eu tenho que verificar o nosso usuário no banco, certo? O que acontece? Quando eu entrei nessa segunda verificação, a gente muda a ordem da lógica. Agora, se for um if, se der correto, se retornar true, né, é porque eu já tenho esse usuário. Então, se eu tiver o usuário no banco, eu vou utilizar, por exemplo, o login, né, jogar ele para a tela de login, ou você já existe no meu banco, então eu não vou cadastrar. Esse seria o if, certo? E o meu else, então, vai realmente cadastrar ele. Vou puxar o else aqui. Else vai cadastrar. Cadastra, então. Ok? Então você percebe o quê? Que nada mais é do que a gente ir verificando o que o usuário está fazendo e ir tomando as ações necessárias de acordo com aquilo que ele fez. Certo? If, else, else if é o que você vai utilizar na maioria das vezes no programa. Ok? Outro exemplo que eu poderia dar para vocês aqui, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que a sua mulher, ela foi aí numa loja, viu uma bolsa que ela gostou, e lá tinha a bolsa vermelha e tinha a preta, mas as duas estavam
na estante ou ela não pôde comprar por algum motivo. Mas ela ficou com muita vontade, ela chega em casa e ela te pede para comprar essa bolsa. Ela te indica a loja e te pede para comprar a bolsa. Então a gente tem um programa, certo? Vamos iniciar aqui o nosso programa para comprar a bolsa. Então, comprar essa bolsa aí para nossa mulher, tá? Você percebe que o PHP, ele sempre está trazendo para a gente essa sensação de realidade, porque ele realmente imita isso. São as ações que a gente toma, né? Então ele está imitando isso para a gente, ok? Vou corrigir aqui, beleza. Então o nosso programa agora ele é o comprar, a gente tem que comprar a bolsa. Ela mandou a gente comprar a bolsa vermelha ou a preta, mas para a gente ver se tem a vermelha ou a preta, a primeira coisa que a gente tem que prevenir aqui é que a bolsa tenha na loja, que ela exista, certo? Então meu primeiro if aqui vai verificar a existência. Se existir a bolsa, depois eu tenho que verificar a cor, tá? Caso contrário, então, aqui a gente tem o else, não tem a bolsa, ok? Então, o if vem para cá e o else vai para lá. Caso exista essa bolsa agora, a gente tem que verificar a cor, certo? E aqui a gente pode ter um teste duplo. Então, eu tenho o meu if, for a vermelha, VE, ok? Se der true, eu vou comprar. Ok? Se não, else, e aí eu posso ter um else com um if junto, que é o comando else if, e verificar se existe a preta, a PR aqui. Caso dê certo esse meu segundo teste, eu venho para o comprar. E caso eu tenha aqui um else, ok? Eu vou desenhar aqui um celularzinho, porque aí se não tiver essa bolsa, em vez de você gerar um erro, você puxa o celular e liga para sua mulher para não dar problema em casa, tá, pessoal? Então o que a gente viu aqui? Que é simplesmente você testar e você prevenir os erros, você antecipar aquilo que o seu usuário pode errar e prevenir isso. Se você aplicar isso no seu programa, você sempre vai ter uma lógica correta e sempre vai ter um software seguro, ok? Agora que a gente já entende o conceito de lógica da programação, a gente vai voltar para a tela do computador, então, para realmente ver quais que são os comandos que a gente pode utilizar para aplicar esses conceitos.